Bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui no Madeira que Gira. Eu sou Tomás Brasil e esse é o primeiro vídeo que nós estamos fazendo de uma nova série aqui no canal, onde nós vamos analisar alguns produtos, máquinas, ferramentas, tudo aquilo que gira em torno do universo da tornearia em madeira. E nesse primeiro vídeo nós vamos analisar as ceras Woodshine, que estão sendo produzidas pelo colega Thiago Romão aqui no Rio de Janeiro. A linha de ceras da Woodshine tem 3 produtos, sendo 2 de acabamento, um baseado em cera de abelha e o outro baseado em cera de carnaúba. O terceiro produto é uma cera abrasiva, que eu não vou tratar nesse momento. Eu pretendo fazer um outro vídeo a respeito, porque a aplicação é diferente. As ceras Woodshine, elas vêm nesses potes de 300 gramas, elas têm uma aparência pastosa, né? A cera de abelha levemente mais escura que a cera de carnaúba, né? Elas são à base de óleo mineral e cada uma é composta aí pelo seu tipo específico de cera. Tem até a distinçãozinha aqui no rótulo, CA para a cera de abelha e CC para a cera de carnaúba. Ambas as ceras têm indicação de uso para utensílios de cozinha e objetos torneados em geral. Isso significa que elas podem ser usadas para tigelas que vão receber alimentos, tábuas de alimentos, né, queijos, carnes, tábuas de corte, né? Mas aqui eu preciso fazer uma ressalva importante. Apesar da composição delas usar óleo mineral e as ceras que são produtos atóxicos, os produtos em si não têm nenhuma certificação validando isso. Eu estive falando com o Thiago, a produção é realmente bem pequena e ele ainda não teve tempo e nem dinheiro para fazer esses testes, mas é uma possibilidade para o futuro. Então, lembrem-se, são produtos atóxicos, mas nem por isso você pode comer, tá? Eles não vão fazer mal nenhum no seu uso, nem para você e nem para quem estiver usando o objeto depois. Mas você não pode sair por aí comendo a cera. Então, para analisar as ceras da Woodshine, eu tenho que comparar com alguma coisa. E o acabamento que eu usei de comparação é o que eu geralmente faço nas minhas peças, com a aplicação de seladora nitrocelulose e a cera, no caso aqui a cera de piso inglesa, em pasta. É uma diferença de processo de aplicação, porque as ceras da Woodshine elas são aplicadas diretamente sobre a madeira. Elas não são aplicadas em cima de uma camada de seladora. E isso a gente vai ver mais para frente, quais são as consequências disso, né? Sobre o processo feito para essas ceras especificamente, o que eu fiz foi, eu preparei 3 peças separadas, elas têm a mesma madeira e aproximadamente a mesma cor e o mesmo formato. Eu fiz isso para que a gente possa ver direitinho quais são as diferenças nos objetos, sem que a madeira por baixo, por ser de madeira muito diferente, possa influenciar no resultado. Então, as peças foram torneadas, o acabamento foi aplicado no torno. Eu sempre faço acabamento nas minhas peças passando grão de lixa 120, 180, 270 e 400. Então elas seguem todas o mesmo processo e ainda aplico a manta abrasiva, consistência média, gramatura média eu acho, em todas as peças. Então, só mudou realmente no final do processo a aplicação da camada de proteção. No caso do meu processo normal, seladora nitrocelulose com a cera de piso, e no caso das peças com a cera da Woodshine, a aplicação direta da cera sobre as peças. E aqui está o resultado. Logo de cara, a gente percebe uma diferença na textura, tanto visualmente quanto no tato. O acabamento com seladora
parece um pouquinho mais áspero, apesar de ser um acabamento muito bom. Essa diferença é em relação às outras duas que levaram a ser aplicada direto. Ambas as ceras, e aí eu não consigo determinar a diferença entre uma e outra no acabamento, por ser de cera de abelha ou por ser de cera de carnaúba, ambas as superfícies elas parecem mais uniformes. Na camada de proteção, assim, na peça com a seladora, a gente vê nitidamente que tem realmente algo sobre a madeira, enquanto que nas peças que levaram só as ceras da Woodshine, a gente não percebe isso, né? Eu acho que o acabamento ficou um pouco mais natural. Uma outra coisa que a gente percebe no acabamento das peças com as ceras da Woodshine, isso a gente vê logo quando a gente aplica a cera, né? É que elas marcam mais quando a gente encosta. Mas isso é natural, porque as ceras são à base de óleo, e quando a gente aplica, o óleo ainda não foi totalmente absorvido, ou não secou, e então a peça marca um pouquinho mais. Mas isso é algo que, com a absorção do óleo, isso para de acontecer a partir de aí, de uns 2 dias, talvez, 1, 2 dias, a peça não tem mais essa marcação de dedo, de manuseio, porque o óleo, que é quem faz esse tipo de marcação, já foi absorvido e já secou. Outra coisa que a gente percebe bem é que na peça com a seladora e cera, o brilho fica mais forte, né? E que nas peças com a cera da Woodshine, esse brilho é mais acetinado. Ele realmente tem um aspecto de mais naturalidade, dá um aspecto de mais naturalidade ao acabamento. Sobre a duração do acabamento, a gente sabe que o acabamento com a seladora ele é um pouco mais resistente, né, do que a aplicação direta da cera sobre a madeira. Então, para fazer a manutenção do acabamento, com as peças só com a cera da Woodshine, mas isso seria só com cera de qualquer cera, na verdade, né? Você vai ter que fazer a manutenção desse acabamento com um pouquinho mais de frequência. Mas isso é algo normal, é esperado. O que mais me atraiu no acabamento alcançado com as ceras da Woodshine foi que a aparência das peças realmente tem um aspecto mais natural. E isso eu acho que vai agregar bastante nas peças que eu faço. Obviamente, tudo depende do objeto que está sendo feito e de qual é o objetivo com ele, né? Eu testei essa cera, a aplicação dessas ceras, nesses objetos que são decorativos, eles não têm um manuseio muito grande. Para peças que talvez precisem de um acabamento mais protetor, eu provavelmente nessas peças vou continuar fazendo o meu acabamento com seladora e cera, visto que é um processo tradicional e que as minhas peças já estão bastante conhecidas no mercado com esse acabamento. Mas eu certamente vou usar as ceras da Woodshine para alguns outros processos de peças decorativas. Nessas peças eu não testei a questão da impermeabilização com as ceras. Claro, são castiçais, eles não devem ter contato com água, então acabei não testando isso. Pretendo fazer isso mais para frente em outros vídeos usando tigelas e tábuas de corte, tábuas de carne. Mas o Tiago tem nas mídias sociais dele testes onde ele mostra a capacidade de impermeabilização dessas ceras. Então, se vocês quiserem, acompanhem lá o Woodshine e vejam essas demonstrações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que as informações tenham sido úteis. Se vocês tiverem qualquer pergunta a fazer, usem os comentários aqui embaixo que eu respondo assim que der. Vou deixar na descrição do vídeo os links para vocês acessarem ao Thiago Romão
e tirarem suas outras dúvidas diretamente com ele, caso seja necessário. Se vocês curtiram o vídeo, deixe seu gostei aqui embaixo e não se esqueçam de se inscrever no canal. A gente se vê semana que vem.